Boa noite a todos e a todas. Gostaria muito de agradecer primeiro pela presença de todos nesse momento, assistindo através da internet, né, do Facebook, e principalmente percebendo que, lógico, as pessoas têm seus afazeres, né, e muitas vezes não estão da nossa transmissão, né, hoje nós temos um tema bem interessante, bem gostoso aqui no nosso Café Espiritual. Como sempre, trazemos temas assim que são instigantes, né? Que chamam a atenção das pessoas em relação às curiosidades que nós temos do mundo espiritual. A nossa proposta no Café Espiritual é exatamente essa, é trazer coisas bacanas, né? Coisas que engrandeçam, que aumentem o nosso conhecimento do mundo espiritual, sempre lembrando aqui que é o Wagner Andrade aqui que vos fala, não tem um conhecimento amplo de tudo isso, eu sou mais um enxerido aqui comentando sobre a espiritualidade com vocês. E estamos sempre naturalmente abertos a essa troca de conhecimentos. Caso vocês queiram fazer perguntas, colocar algumas observações, acrescentar alguma informação que porventura vocês tenham e que eu não tenho, porque isso é extremamente possível, né? A gente sabe que esse diploma de espiritismo, esse diploma de espiritualista, isso a gente nunca vai ter, porque a gente nunca sabe direito o que é que está acontecendo lá no plano espiritual. A gente faz aqui uma suposição baseado no que os espíritos nos dizem e principalmente baseado na doutrina de Allan Kardec, que é o espiritismo. Tá certo? O Kardec veio, codificou o Espiritismo em 1857, começou com o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por fim, a Gênese. E em todos esses livros, e depois, através do laboratório experiencial da Revista Espírita, né, que eu estou inclusive com ela aqui, que a gente vai se basear nela para conversar sobre esse tema, ele nos deu muitas luzes. Na realidade, quando a gente fala que o Espiritismo é a terceira revelação, né, o Consolador prometido por Jesus, é exatamente porque o Consolador vem com a retirada dos véus. É uma revelação, né, retira os véus da ignorância e coloca de uma forma muito simples, através de perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos primeiro e depois desdobrado nas outras quatro, as nossas dúvidas, o que é que nós queremos saber sobre esse mundo extrafísico, que é o nosso verdadeiro mundo. Essa terra em que nós vivemos, é lógico, estamos aqui, é nosso mundo também. Se estamos vivendo uma vida material, significa dizer que nós estamos realmente no nosso mundo também. Aqui também é o nosso mundo, é o nosso mundo escola, é onde nós estamos vindo sempre para aprender, fazendo as nossas existências valerem uma vida inteira de um espírito. Na realidade é aqui onde nós aprendemos a desenvolver os nossos potenciais, eliminar as nossas falhas, os nossos defeitos. E hoje eu estava vendo uma pessoa, um palestrante, que eu me esqueci agora o nome, falando e dizendo que nós temos sim muitos defeitos, né? Nós já nascemos com esses defeitinhos, com essas falhas básicas de caráter, de personalidade. Nós nascemos com essa nossa empáfia, né? Esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo, essa nossa inveja constante, essa nossa violência intrínseca. Nós somos muito violentos muitas vezes, e toda essa violência tem uma consequência, né? Eu acho que desde pequenininho nós nascemos com essa violência. Você pode ver que crianças, elas são capazes de coisas assim que você fica impressionado, né? Porque muitas vezes você olha e diz assim, mas apenas uma criança com tenra idade, já com essa violência toda. Às vezes o ciúme de um coleguinha, o ciúme de um irmão, leva a criança a fazer coisas que você fica impressionado, que é exatamente esse instinto que nós trazemos das vidas passadas, né? E na verdade nós não somos só um, nós somos uma multidão, porque nós estamos reencarnando tanto no planeta Terra como em outros orbes,
aprendendo em cada existência dessa. Nós temos só uma vida, mas com diversas existências, aprendendo a cada existência como nos comportar melhor. E estamos verdadeiramente, muitas vezes, repetindo os mesmos erros, porque nós somos criaturas inconscientes, nós não temos ideia do que nós fazemos na verdade. E essa falta de ideia nossa, dos nossos potenciais, nós podemos fazer, e principalmente do que não devemos fazer, porque não devemos fazer muitas coisas, né? Então, verdadeiramente, nós vivemos nessa pequena tragédia grega que é a vida, e essa tragédia que nos faz também aprender muito. No mundo nós não viemos para sofrer, nós não viemos para apanhar, não é nada disso, nós viemos para aprender, e principalmente para aprender a ser feliz, né? Precisamos ser felizes, né? Aqui na Terra. Não é uma via crucis, como muitos defendem. Eu sempre digo, poxa, todos os dias nós precisamos procurar a felicidade em nós mesmos, a felicidade apenas de respirar, a felicidade de nos sentir felizes por estar vivenciando essa vida aqui na Terra, né? Essa existência, esse pequeno hiato, esse pequeno momento, e percebendo principalmente que nós somos impermanentes. Ter consciência dessa impermanência nos abre a consciência, nos amplia a forma de pensar. Aqui no nosso século, no Centro de Expansão Consciencial, é isso que nós estamos vendo a cada dia, é essa visão ampliada do nosso ser, entendendo que nós somos seres universais e com um potencial fantástico de distribuir amor, de distribuir paz e principalmente de coordenar muitas pessoas. Todas as vezes que nós tomamos a atitude de sermos luz nesse mundo, de mudarmos a realidade das pessoas, nós nos tornamos, de certa forma, um influenciador para o bem. E é isso que nós procuramos aqui na Terra, influenciar para o bem e não influenciar para o mal. E aí vem o nosso tema de hoje, que é um tema extremamente curioso, e vocês vão gostar bastante, porque, inclusive, abrimos, por favor, para perguntas de vocês, né? Porque, na verdade, nós não temos a verdade absoluta aqui, como eu já falei, nós não temos o diploma do entendimento completo do que é o mundo espiritual, apenas recebemos a notícia dos espíritos, e quando nós nos desdobramos, todas as noites, quando nós dormimos, que vamos para o plano espiritual, nós percebemos algumas coisas, nós conversamos com os espíritos, eles nos passam experiências, nós temos contato com entidades que são muito diversas, né? Tanto entidades que são comuns, iguais a nós, como entidades de um poder magnético fantástico, tanto para o bem quanto para o mal, né? As duas faces da moeda. Observamos que no plano espiritual nós temos cidades e tal, e esses espíritos vêm se manifestando no primeiro nível e no nível terráqueo, nas 3 dimensões, e vem se manifestando cada vez mais. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu venho sentindo assim, a cada dia, mais impressões desse mundo espiritual. Os espíritos a cada dia se comunicam mais. Eu acho que é porque quando a gente se doa para esse mundo espiritual, né, quando a gente se abre a possibilidade, a espiritualidade chega mais junto da gente. Mesmo os médiuns, muitas vezes, as pessoas são médiuns e não sabem, porque elas não se abrem a essa possibilidade, e aí são chamadas de loucas, são internas em hospícios, em clínicas psiquiátricas, para se tratar, mas o que tem ali não é uma loucura, o que tem ali não é uma doença, mas sim a mediunidade que eclodiu e ela não sabe bem o que é. Da mesma forma, nós não temos esse despertar muito concretizado na nossa vida. E o tema de hoje, ele é bem curioso, porque ele trata de um fenômeno que acontece aqui na Terra, que não é um fenômeno sobrenatural, tá, gente? Mas é um fenômeno paranormal. Sobrenatural significa além dessa normalidade, né? Quer dizer, uma coisa anormal. Não é anormal, não é sobrenatural,
é simplesmente paranormal, está ao lado da normalidade, e nós somos esses paroxistas, né? Somos cientistas da paranormalidade. Nós pesquisamos sobre essa paranormalidade, que é o tema agênere. A primeira coisa eu queria definir o que é que significa agênere. Agênere é o que não há de negação, gênere, geração. É o que não foi gerado, é o que não nasceu de um útero, não foi gerado naturalmente de uma forma normal, como nós fomos gerados, né? Nosso pai com a nossa mãe tiveram uma relação sexual e que resultou em nós. Nós fomos gerados. Esses agêneres são fantásticos e está aqui previsto, está aí na codificação espírita, e muitas vezes a gente diz assim, isso aí não tem no espiritismo, Wagner está inventando. Não estou inventando, gente. Mais uma vez, a gente sempre alerta para que todos, tanto espíritas quanto não espíritas, que têm curiosidade no espiritismo, antes de negar qualquer possibilidade ou qualquer teoria que nós coloquemos aqui, é bom estudar espiritismo, né? Porque muitas vezes o cidadão ele é espírita, mas nunca ouviu falar disso porque ele estuda muito pouco espiritismo. E aqui eu não estou dando um de pedante ou de orgulhoso ou de dizer que eu sei mais do que qualquer um. Não é isso. É apenas porque eu li. Eu tenho 32 anos de espiritismo. É uma longa estrada de espiritismo já. Desde 1987 para 88 que eu entrei nessa história do espiritismo. E não saí mais. Li muito sobre isso. Lógico que a minha ficha de ser espírita caiu há uns 4 anos atrás, quando eu tive uma grave depressão, depois que fui interno 2 vezes em clínicas psiquiátricas, em clínicas de recuperação de drogados e também de recuperação para depressivos. Foi uma coisa terrível. Para mim foi uma das experiências mais vívidas que eu pude passar nessa existência, e um verdadeiro umbral. E durante essa época eu vivi muito essas situações dos agêneres, né? Eu via muitas coisas, eu percebia muitas coisas naturalmente, porque a mediunidade estava a todo vapor, e além disso tudo, a influência do álcool, a influência desses agentes que são contra a natureza e que estimulam as percepções e mudam as nossas percepções também. Então eu vi muitas coisas, né? Muitas coisas interessantes. E os agêneres, eles estão previstos sim. Se você for para o livro dos médiuns, tá certo? Você vai ver aqui, agênere, o que é observação. Você pode ver, tá na Bicorporeidade e Transfiguração, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 125. Então ele diz assim, resta-nos ainda falar do estranho fenômeno dos agêneres, que por mais extraordinários que possam parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros, porque aí ele fala sobrenatural, aqui usa o termo. Como já explicamos esse fenômeno na Revista Espírita, que eu vou ler para vocês aqui, eu estou com a Revista Espírita aqui em mãos, na Revista Espírita de 1859, tá aqui a Revista Espírita para todo mundo ver. Acreditamos ser inútil reproduzir aqui os seus detalhes. Diremos apenas que é uma variante da aparição tangível, é o estado em que certos espíritos podem se revestir momentaneamente das formas de uma pessoa viva, a ponto de produzirem uma ilusão perfeita, do grego primitivo gene ou genomai, gerar, aquele que não foi gerado. Agênere é o espírito que, pelo ato de sua vontade, pela combinação de seu fluido com o fluido de uma pessoa encarnada, consegue adensar o seu perispírito, ou melhor, materializá-lo a ponto de assumir a aparência de uma pessoa viva. Existem inúmeros casos de pessoas que tiveram contato com agêneres pensando estar se tratando com outro espírito ou com espíritos encarnados. Bom, gente, tem vários termos na própria doutrina espírita que se confundem com os agêneres. Vamos citar alguns aqui para que vocês
possam entender. A primeira coisa é a questão da materialização, os fenômenos de materialização, que é através da doação de ectoplasma, que os agêneres também fazem parte dessa estrutura da doação dos fluidos, que é exatamente o ectoplasma. E na materialização, o médium precisa ser um médium de materialização, ele precisa estar num ambiente totalmente controlado, inclusive hoje é raríssimo, salvo enganos, apenas no Maranhão, me parece, em Fortaleza e também no Rio de Janeiro, no lar de Frei Luiz, lá em Jacarepaguá, existem os laboratórios de materialização. Em outros locais no Brasil eu não conheço, porque na realidade são fenômenos extremamente raros. Como é que se dá o fenômeno de materialização? No fenômeno de materialização, o médium fica encerrado, trancado em uma cabine, deitado, e lá ele doa uma substância que está no nosso duplo etérico, que é exatamente essa expansão energética que tem do nosso corpo e que nos conecta também ao nosso perispírito. É uma cola entre o nosso corpo carnal, material e o perispírito, e dali se desprende uma substância chamada ectoplasma, que inclusive foi muito falado nos caça-fantasmas. Eu acho que vocês escutaram falar desse ectoplasma. Muito interessante. E nesse fenômeno, gente, que é um fenômeno fantástico, os espíritos se materializam. Eles pegam esse produto que sai do médium e sai tipo um vapor, uma espuma. Tem gente que diz um vapor, mas é tipo uma espuma que sai da boca, do nariz, do umbigo, de algumas reentranças do homem, né, de alguns locais que sai essa substância, e ali o espírito pega, cata aquele fluido do médium e se reveste com ele em seu próprio perispírito, tá certo? Porque nós, quando desencarnamos, nós conservamos, nós descartamos o corpo físico, descartamos o duplo etérico e continuamos com o nosso corpo astral, ou perispírito, ou biossoma, ou modelo organizador biológico, cada um que chama de um nome diferente. Mas esse perispírito, ele tem a mesma compleição, a mesma aparência da última encarnação do espírito. Por exemplo, se eu desencarno agora, vou para o plano espiritual e eu não quero desencarnar agora, tá? Vale salientar. Se eu vou para o mundo espiritual, eu vou aparecer exatamente assim do jeito que eu estou, né? De barba e tal. Ou então eu escolho, porque alguns espíritos aprendem a manipular essa matéria perispiritual e se tornam um pouco mais jovens, ou um pouco mais velhos, ou então tomam até outras formas. Isso depende muito de cada, mas normalmente para espíritos na nossa faixa evolutiva e sem muito conhecimento da mobilização dos fluidos, principalmente de lá do plano astral, eles aparecem da forma como eles desencarnaram na última vida. E o que é que acontece? Ele pega todo esse produto, né, que é o ectoplasma, e ele como que se banha naquele produto e ele se materializa. Em algumas materializações, como as materializações de Peixotinho, lá no lado de Frei Luiz mesmo, os espíritos às vezes aparecem por inteiro, andando, circulando no meio das pessoas, conversando com as pessoas, tocando nas pessoas, se deixando tocar. É uma coisa impressionante, é fantástico mesmo, porque realmente impressiona. Quando existia isso, muito no começo do século, até meados, final do século XIX, até o final também do século XX, houveram muitas materializações, principalmente com o médium Peixotinho, que foi um médium fantástico. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube, coloca lá, médium Peixotinho, materializações. São histórias assim fenomenais. Eu considero que vocês deveriam pesquisar para dar uma olhada sobre isso. E nessas materializações, né, os espíritos aparecem com que objetivo? Primeiro, para mostrar a realidade do mundo espiritual, que eles ainda estão vivos do lado de lá. E a segunda coisa, para curar, porque muitas vezes eles vêm
vem os médicos espirituais. Na época de Peixotinho vinha Irmã Sheila, vinha alguns médicos alemães e tal, e que vinham para curar as pessoas que iam participar das reuniões. Eles faziam cirurgias espirituais materializados. É um fenômeno fantástico, gente. Muitas pessoas até não acreditam, pode até estar assistindo aí se perguntando se isso é mesmo verdade ou se eu estou aqui variando, se eu estou endoidando. Mas vocês podem ficar à vontade, eu estou aqui com outro celular aqui na minha frente e acompanho das perguntas de vocês. Se vocês tiverem algum questionamento, quiserem perguntar qualquer coisa, se eu souber responder, responderei. Se não souber, respondo depois, mas vou tentar aqui, vamos fazer essa interação aqui, vamos conversar um bocado sobre isso tudo. Então, nos casos de materialização, é preciso um ambiente muito controlado. O ambiente precisa estar em total escuridão para que o ectoplasma, que é uma matéria luminosa, inclusive os espíritos aparecem como se tivesse luz própria. É em total escuro, não pode ter nenhuma luz acesa, nem artificial, nem natural. É total escuridão no ambiente e o médium ele fica preso nessa cabine para poder comprovar as materializações. Isso começou desde lá de trás, tá, gente? Com o William Crookes, com vários outros médios de materialização. O próprio William Crookes teve várias confirmações através do espírito de Kate King, tá certo? Naquela época, né? Então o espírito aparecia através de uma médium e ele teve a oportunidade de durante vários meses ter contato com esse espírito como se fosse eu e você aqui, pegando nele, oferindo a pressão, conversando com o espírito dessa moça que era desencarnada na época. E depois aqui no Brasil tiveram vários fenômenos de materialização, inclusive através do médium Francisco Cândido Xavier, mas ele nunca se dedicou a essa parte de materialização, porque na realidade o médium de materialização sofre um bocado, ele precisa ter uma moral muito ilibada, ser uma pessoa muito controlada, abandonar os vícios. Quer dizer, é uma coisa muito complexa o fenômeno da materialização. E hoje está acontecendo numa cidade da Inglaterra, do Reino Unido, chamado Skull. Essa cidade está sendo alvo de vários fenômenos de materialização e de mobilização de fundos, sendo jogado pedras, que é o fenômeno do aporte, né, dentro das salas hermeticamente fechadas. Os cientistas estão pesquisando esse tipo de coisa. Então, quer dizer, não é uma coisa que não está sendo pesquisada. Inclusive, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, né, o Dr. Joseph Banks Ryan pesquisou muito esses fenômenos, se aprofundou muito na década de 50 e 60. Ele fez várias pesquisas sobre o caso. E o que foi muito interessante, né? Inclusive foi um dos fundadores da parapsicologia. E eles lá encaram como um fenômeno do próprio corpo. Mas está sendo pesquisado no mundo inteiro, gente. Ainda hoje, em várias universidades espalhadas no mundo inteiro, existe uma pesquisa muito forte sobre o fenômeno da mediunidade, da comunicação, da reencarnação, da materialização. Todos esses fenômenos de efeitos físicos e intelectuais estão sendo bastante estudados. Depois nós temos o fenômeno da bicorporeidade. Como assim, Wagner? Bicorporeidade, né? As pessoas podem ter dois corpos ao mesmo tempo? Pois é, gente, é aí onde entra o fenômeno do agênere, né? O agênere ele pode ser provocado tanto por um espírito desencarnado, como também por um espírito encarnado. Um dos exemplos clássicos da literatura, inclusive católica, é de Santo Antônio de Pádua. O Santo Antônio de Pádua, que estando na Itália, né, na época dele, ministrando uma missa, né, celebrando uma missa, foi avisado pela espiritualidade que veio ali, que ele chamava de anjos, de santos. Ele foi avisado que o pai dele estava sendo condenado por ter assassinado uma pessoa em Portugal. Ele estava na Itália, celebrando a missa, quando naquele momento um espírito veio e comunicou a ele, disse, padre, lá em Portugal o seu pai vai ser assassinado em alguns instantes, quer dizer, vai ser executado,
né? Vai ter que ir para a forca porque ele está sendo acusado de ter assassinado uma pessoa. E na época o padre, o sacerdote Antônio de Pádua, se concentrou, pediu licencinha assim a todo mundo da missa, disse que precisava meditar, recolheu-se em um determinado canto, e todo mundo sabe que naquela época, há 4 séculos, quase 5 séculos atrás, 3 séculos atrás, desculpem, 4 séculos atrás, uma coisa dessa, não existia avião, nem nada disso, né? Então ele não tinha como fazer, aliás, mesmo que tivesse avião, ele não conseguiria chegar em tempo hábil para essa execução e para defender o pai dele. O que foi que ele fez? Ele se recolheu a um canto do confessionário dele, deitou ali, adormeceu, e imediatamente ele se desdobrou, e percebendo que no desdobramento, nós vamos falar sobre desdobramento também, percebendo que no desdobramento ele não ia ser percebido pelas pessoas, ele juntou os fluidos, quer dizer, o ectoplasma de alguns médiuns que estavam ali numa cidade de Portugal, tá certo? E o que ele fez? Ele apareceu em corpo. E diante dos juízes, ele defendeu o pai, conseguiu a absorção do pai, e depois deu uma saidela assim e apareceu de novo em Pádua. Então, e apareceu de novo na Itália. Então vocês vejam que foi um fenômeno assim fenomenal, que esclarece muito essa questão da bicorporeidade, que é um agênere, porque na realidade ele tinha um corpo gerado que estava na Itália, mas ele formou um corpo que não foi gerado, um agênere, portanto, lá em Portugal. Então você veja que são fenômenos fenomenais. Da mesma forma, os espíritos podem aparecer em forma de seres humanos e dar conselhos a você, falar sobre alguma coisa e depois sumir. Antes de citar o exemplo de Jesus, né, porque tem uma grande polêmica dentro do meio espírita até, desde a época em que o espiritismo chegou aqui no Brasil, dos 4 evangelhos de Jean-Baptiste Rustem. O J.B. Rustem, né, ele defendia o corpo fluídico de Jesus, como se Jesus fosse um agênere, quer dizer, ele não foi gerado, defendendo assim a virgindade de Nossa Senhora, o que não tinha menor cabimento, porque se Jesus não tivesse sido gerado, passar 33 anos de vida como um agênere e gerar todos aqueles fenômenos que ele gerou, inclusive o sofrimento, é como se ele tivesse simulado o sofrimento. Se ele não era gerado, se ele era um espírito, por que simulou o sangue? Por que simulou o sofrimento? Por que muitas vezes se encolerizou? Por que muitas vezes se colocou numa condição de humano? Então ele simulou aquilo tudo, aquilo ali foi uma pegadinha para que nós tivéssemos a impressão de que ele não tinha sido um corpo de carne, e sim um corpo fluídico. Então foram várias polêmicas que surgiram a respeito disso, inclusive no próprio espiritismo, no movimento espírita, existem 2 correntes. A corrente dos 4 evangelhos de Rustem e a corrente que é muito pequena hoje, a gente deve considerar. E a outra corrente que faz parte da corrente de Kardec, que defende um Cristo normal como eu e você, que nasceu de uma mulher, do ventre dela, que foi gerado sim, e que depois morreu, aí sim apareceu como agênere. Na hora que ele desencarna, ele junta os fluidos e aparece para os apóstolos como um agênere, quer dizer, como um corpo que ele pegou os fluidos e o ectoplasma daqueles apóstolos que eram praticamente todos médiuns, ele juntou o ectoplasma e formou um corpo e apareceu para os seus discípulos. Inclusive São Tomé disse que só acreditava vendo e tocando nele e tal, e ele disse que não tocasse nas vestes dele porque
ele podia se desintegrar ali, quer dizer, ele não disse isso diretamente, mas é mais praticamente isso. Então ele foi agênere na hora que ele desencarnou através da crucificação, e ele depois aparece para os apóstolos, e ali sim ele era um agênere, ele não tinha sido gerado, ele estava já morto, e aquele foi o espírito dele que montou, através do ectoplasma, um corpo parecido com o corpo material, que não era um corpo material, era o corpo que estava revestindo, quer dizer, a matéria que estava revestindo o perispírito dele. Mas é muito interessante essa coisa, porque as pessoas confundem. A bicorporeidade, ela se dá quando você já tem um corpo de carne e você deita aqui e aparece lá na França, nesse exato momento, falando para alguém. Então você está aqui e lá, e as pessoas até confirmam, não, ele estava lá e tal, e bate o pé dizendo que você estava lá, só que você estava aqui. Isso é bicorporidade, você tem dois corpos, esse corpo daqui e o corpo agênere lá, aquele corpo que não foi gerado, aparecendo lá da mesma forma como o Santo Antônio de Pádua. Então, o agênere tem essa característica, né? Ele é agênere lá, tá certo? Mas aqui ele tem um corpo também. Então são dois corpos, o corpo agênere e o corpo daqui. O agênere puro é aquele que é dos espíritos. Tanto pode ser um espírito superior que manipula os fluidos para poder aparecer, dar uma boa mensagem, fazer o que o próprio Antônio de Pádua fez. Mas também pode ser um espírito ruim, com maus propósitos. Para isso, o Robson Pinheiro, que é médium, ele lançou um livro chamado O Agênere, que ele conta uma história de um sacerdote que vive dentro do Vaticano por 50 anos, o que é uma coisa bastante improvável, mas como eu gosto muito de considerar todos os pontos, eu não tiro nenhuma veracidade desse caso, porque quem psicografou, quem foi o espírito que transmitiu as mensagens, o livro, né? O autor do livro foi Ângelo Inácio, junto com outros espíritos. E todos eles de uma capacidade muito grande, que eu já li vários livros de Robson Pinheiro, são livros muito bons, tá certo? São livros verossímeis, né? A doutrina espírita não gosta muito, porque ele fala desses fenômenos que a doutrina espírita não quer defender. Por exemplo, o fenômeno do agênere mesmo, a gente vê muito pouca gente. Eu fui procurar na internet, lá no YouTube, falando sobre agêneres, e a gente tem muito pouco, mas muito pouco. Procura ver lá a reencarnação, é um monte de palestra. Agora, se você procurar sobre agênere, você vai ver muito pouca palestra, muito pouco material. Está apenas falando sobre a Revista Espírita de 1859. E na Revista Espírita de 1859, para não dizer que Kardec não falou dos agêneres, então Kardec vem dizendo aqui, gente, olha, na página 49, em fevereiro de 1800, quer dizer, matéria do mês de fevereiro de 1859, Revista Espírita, e ele vem falando aqui os agêneres, inclusive até o título, né? Agêneres, sem, quer dizer, não foi gerado. Por várias vezes demos a teoria das aparições em nosso número passado e recordamos a propósito dos estranhos fenômenos não relatados. Relembramos-la aos nossos leitores para melhor compreensão do que se segue. Todos sabem que, no número das mais extraordinárias manifestações produzidas pelo Sr. Home, Sr. Home foi H. Home foi um médium que foi contemporâneo de Kardec nos Estados Unidos, que morou nos Estados Unidos, era escocês, foi para os Estados Unidos, depois foi para a Itália, e esse Home, ele era um médium fenomenal, espetacular, médium de materialização, as coisas aconteciam ao redor dele e tal. E tem vários fenômenos, um deles é exatamente a bicorporeidade e a presença de agêneres no meio deles, tá certo? Então o Sr. Home estava o aparecimento de mãos perfeitamente tangíveis, aparece às vezes mãos, tá certo? Que é um fenômeno de materialização, mas só que essa materialização é diferente da outra, que tem que ser controlada, que tem que ser dentro de um quarto escuro, o médium corre risco de vida. Essa outra não, os agêneres eles escolhem os ectoplasmas das pessoas ao redor, dos médios ao redor, e aparecem para você. Depois eu vou contar um caso que aconteceu comigo,
até, né? Foi um caso que eu considero que tenha sido um agênere, porque foi uma coisa tão peculiar, eu vou contar isso para vocês, tá? Então, estava o aparecimento de monstros perfeitamente tangíveis, que todos podiam ver e apalpar, que apertavam em comprimento e que, de repente, ofereciam um vazio quando as queriam pegar de surpresa. É um fato positivo reproduzido em diversas circunstâncias, atestado por numerosas testemunhas oculares. Por mais estranho e anormal que pareça, cessa o maravilhoso desde o momento em que é possível dar-lhe uma explicação lógica. Então entra a categoria dos fenômenos naturais, muito embora de uma ordem completamente diversa daqueles que se produzem aos nossos olhos e com os quais não os devemos confundir. Isso é uma coisa bem interessante, que é o seguinte: por exemplo, se eu vejo um espírito na minha frente e tenho essa capacidade de enxergar os espíritos, que vai numa escala percentual, tá certo? Tem gente que vê como se fosse eu e você. E tem gente que vê de uma forma esfumaçada e tal. Então, vai assim dos 10% de visão dos espíritos até 70%, 80%, como se eu estivesse vendo uma pessoa encarnada. O Chico Xavier era assim, né? O Chico Xavier muitas vezes via espíritos como se estivesse vendo pessoas. Inclusive, ele comentava com as pessoas ao lado, as pessoas diziam: quem, Chico? Não teve essa pessoa aqui não. E ele tinha a visão. Isso é vidência, é quando somente você vê. Já o agênere não. O agênere, muitas pessoas podem ver, ou você só pode ver. Você não é um médium vidente, mas você viu uma pessoa e ela se plasmou ali na sua frente. Existem alguns vídeos, inclusive, vocês podem dar uma olhada também no YouTube. Tem um que é bastante curioso, que não é, me parece que não é truque de câmera, onde aparece uma pessoa sentada numa praça, vendendo alguma coisa numa banca. E aí, daqui a pouco, passa uma pessoa por ela e aquele cidadão, junto com o banco e tudo, desaparece ali naquele momento. Então, a câmera, inclusive, pode detectar. Até nesse caso da câmera poder detectar, é uma questão que, inclusive, um outro dia eu discuti com uma pessoa amiga, eu não vou aqui citar o nome, porque não fui autorizado por ele, e eu discuti sobre aquele caso, que eu acho que vocês devem lembrar, daquele espírito que foi filmado, que depois foi colocado que foi uma fraude, foi uma brincadeira do Shopping Difusor aqui de Caruaru, onde o espírito aparecia em cima da escada e depois aparecia embaixo da escada rolante do Shopping Difusora, essa coisa toda. E aí, naquele ponto lá, algumas pessoas começaram a perguntar: é possível, não é possível e tal. E é lógico, para alguma coisa aparecer na frente de uma câmera filmadora ou de uma câmera fotográfica, seja ela digital ou não, é preciso que o obturador capture uma matéria na frente dele para poder reproduzir essa matéria. Então, na realidade, nenhuma câmera filmadora, nenhuma câmera de fotografia, ela vai capturar um espírito se ele não estiver materializado, fluidicamente falando, através do ectoplasma. Então, em alguns casos, acontece sim das câmeras filmarem um agênere, filmarem um espírito que foi plasmado ali, tá certo? Ele fez questão de se plasmar ali naquele momento. Então, e você pode ver também até no YouTube, tem várias matérias onde equipes de caça-fantasma conseguem capturar, não são truques, tá? Alguns são sérios demais. E eles conseguem sim capturar espíritos que plasmam-se na frente das câmeras. Às vezes de forma esfumaçada, às vezes de forma muito real e muito nítida. Então ele está ali capturando um agênere. O desdobramento, que muita gente confunde também agênere com desdobramento. Desdobramento é todas as vezes que eu durmo de noite e eu saio do meu corpo e vou bater em um outro local. E fico sabendo de determinadas coisas de um outro local, de um outro país, de uma outra cidade. E depois reproduzo aquela coisa. Isso é desdobrar. Desdobrar todos nós fazemos isso todos os dias. Não é a mesma coisa de agênere. Às vezes confundem também com transfiguração. A transfiguração é quando o médium adquire as feições, inclusive chegando a aparecer demais com o espírito do morto.
da pessoa que desencarnou. Então você se transfigura, você parece aquele. Inclusive alguns dizem também que o nome dessa mediunidade, isso não é só um fenômeno de transfiguração, mas também é uma mediunidade de possessão. O espírito toma posse dos teus jeitos, das tuas formas, da tua forma de falar e tal, e entra realmente como se ele estivesse tomando conta de você. Não toma conta, porque se ele tomasse conta de você, você morreria. Mas você fica distanciado do corpo e ele quase que penetra na tua forma de falar. Inclusive pessoas muito fraquinhas ficam muito fortes e vão lá brigar e tal, e brigam como pessoas muito fortes, né? Eu vi, uma época que eu participava de um centro espírita, uma moça bem magrinha derrubar uns marmanjos que você não sabe o tamanho, né? 3 caras do tamanho do mundo, 55 de altura, e a menina não deixou se pegar, porque ela jogava os caras para um lado, para o outro, um negócio impressionante. Ali tá a transfiguração, porque ela parecia um homem, ela parece que cresceu de tamanho ali naquele momento, tá? E ela transfigurou-se, ela adquiriu feições masculinas ali. Um negócio impressionante que a gente vê acontecendo nos fenômenos espirituais, né? nos fenômenos paranormais, tá certo? Então, os agêneres, eles acontecem dessa forma, gente. E o Robson Pinheiro falou sobre esses agêneres, e é bem curioso mesmo, né? Quando o Robson Pinheiro fala desses fenômenos, né? O Robson Pinheiro, quando comentou sobre isso, gente, é muito interessante, porque ele disse que o sacerdote vivenciou dentro do Vaticano, armando situações do mal, porque não era um espírito bondoso, não era um espírito que foi para ali para criar boas coisas, criando determinadas situações para o mundo inteiro. Dizem que os agêneres, eles aparecem inclusive influenciando decisões de governos de países muito importantes, para o mal e também para o bem. Tanto os agêneres podem aparecer, não é uma exclusividade dos espíritos puros e bons. Também acontece com espíritos que são espíritos malignos, espíritos que não têm bons propósitos, tá certo? Então, pode acontecer? Pode, gente. Inclusive, eu vi uma situação que é uma situação muito interessante, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Um caso de um médico que foi abordado num aeroporto por um senhor, e esse senhor disse: o senhor é doutor fulano de tal? E ele disse: sou doutor fulano de tal. Ele disse: olha, eu gostaria que o senhor fosse. Ele era uma pessoa muito caridosa, atendia os pobres e tal. E aí a pessoa chegou para ele e disse: olha, eu queria que o senhor atendesse a minha esposa, que está passando muito mal em casa nesse exato momento. E o médico disse assim: mas olha, veja, eu não posso, porque eu estou com uma viagem marcada agora. Eu vou ter que viajar para determinado local, e se eu for com o senhor, eu vou perder o voo. Ele disse: não, mas o senhor precisa ir, senão ela vai morrer. Ela só confia no senhor. Ela disse que é através do senhor que vai curar. Eu sei que o médico terminou se convencendo, e aí disse: então vamos juntos. Aí o rapaz que foi chamar ele, o senhor que foi chamar ele, o rapaz, o senhor, não sei bem se foi um rapaz, uma pessoa jovem, uma pessoa velha, isso não vem ao caso, mas chamou ele e disse assim: não, o senhor vai no seu carro e eu vou no meu transporte. E aí o médico pegou um táxi e foi no endereço que o rapaz tinha dado a ele, né? Chegando lá, o médico bateu na porta, veio uma senhora atender, e ele disse: olha, eu vim atender fulano de tal. Ela disse: sou eu. Ele disse: a senhora não está doente? Ela disse: não. Ele disse: o senhor quer entrar? O senhor é o médico fulano de tal. Ele disse: sou sim. Que prazer ter o senhor aqui em minha casa, em minha residência. E aí botou ele para dentro de casa, mandou ele sentar no sofá, ele sentou-se, e ela disse: mas o senhor veio por quê? Ele disse: não, é porque o seu marido disse que a senhora estava passando mal. Ela disse: meu marido já morreu há 3 anos. Aí ele olhou para a parede e viu a foto do marido e viu que era a pessoa que tinha avisado a ele lá no aeroporto, né? E com 2 horas depois ele ficou sabendo que o avião que ele ia tomar tinha caído. Então um agênere, quer dizer, por que isso acontece? Não sei, eu acho que pela obra de caridade que ele fazia,
esse espírito se conectou a ele porque já assistia a ele, já tinha tido contato com ele e salvou, porque não era o momento dele de desencarnar naquele acidente trágico de avião. Isso, gente, olha, tem N histórias como essa, de pessoas que aparecem para você, que vão na sua casa, quando você está muito desesperado, uma pessoa vem, conversa com você e depois a pessoa some, você levanta a vista, a pessoa sumiu da sua frente. Então, são agêneres, quer dizer, eles não foram gerados, eles adquirem esse ectoplasma, mas da mesma forma eles fazem para o mal também. Eles influenciam pessoas, eles chamam para beber quando a pessoa é alcoólatra, eles batem na sua casa, eles vão e lhe ameaçam, eles causam terror. Então, lógico que não é o mesmo tipo de espírito. São duas classes de espírito aí. O primeiro que está fazendo bem, que está lhe salvando de uma situação difícil, e o outro que não está interessado na sua salvação, muito pelo contrário, está interessado em lhe colocar em uma situação diferente. Bom, os agêneres basicamente é isso. Então o Robson Pinheiro, ele relata esse caso de um sacerdote que está dentro do Vaticano conspirando para derrubar o Papa, conspirando para criar uma situação para que o mundo entre em guerra novamente. Então é toda uma trama, né? Muito interessante o livro, eu recomendo que vocês leiam um livro muito interessante, o Agênere, e leiam também a Revista Espírita, gente. Na Revista Espírita ele vem contando alguns casos, tá certo? Então, fevereiro de 1859, então, gente, eu não estou tirando de algum canto, eu estou tirando da codificação espírita, eu estou tirando de Kardec, faz parte da estrutura, da literatura de Kardec, eu estou tirando da codificação espírita porque tem exemplos de agêneres no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, em todos eles vêm exemplos de agêneres, tá certo? De espíritos que se aproveitam dos fluidos, do ectoplasma das pessoas, dos médiuns que estão ali naquela localidade, ou seu próprio, e termina se formando ali como se fosse uma pessoa. É momentâneo, ele desaparece logo em seguida, você não consegue mais ver, nem falar com ele. Aqui eu tive dois casos, gente, dois casos bem curiosos. O primeiro caso aconteceu comigo, na época em que eu estava em uma crise muito forte, né? Foi uma crise terrível que eu passei, que foi a minha crise, na verdade, a minha crise onde foi uma situação muito difícil, onde eu fui interno, e logo depois que eu saí da clínica, eu com problema de alcoolismo, com problema de depressão, eu uma vez saí para beber, e foi isso que me fez parar de beber, foi isso que me fez consertar a minha vida, desenvolver um novo padrão, tive uma nova escolha, foi através de um agênere. E o que foi que aconteceu? Lógico, primeiro pelo trauma que eu passei, e naturalmente depois pelo agênere, e depois por uma visão, né? Eu tive um momento de vidência. Eu não sou médium vidente, mas eu tive um momento de vidência, e isso acontece muito quando as pessoas estão nessa fase de muita eclosão da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos. Isso pode ocorrer, você pode ter ressaltado todos os tipos de mediunidade, você pode escutar, você pode ver, você pode ser instrumento de psicofonia, de psicopictografia, de psicografia. Então você pode fazer várias coisas, né? Você pode surgir ali vários tipos de mediunidade. E o que é que aconteceu? Eu bebi num bar, e eu estava a pé, porque nessa época nem carro eu podia pegar. Eu tinha um carro, mas tomaram o meu carro porque eu saía embriagado no meio da rua, bebendo e tal, bababá, e de carro era um perigo, um risco. Eu estava tomando também antidepressivo, e eu saí desse bar e saí andando, e quando cheguei num bueiro aqui perto, no bairro Maurício Nassau, todos sabem que aqui no bairro Maurício Nassau nós temos alguns bueiros que passam o bairro Maurício Nassau e vão pelo bairro do Salgado, Riachão e tal, e cortam a cidade inteira. Então tem uns locais que não tem parapeito, o bueiro ele é aberto embaixo. E eu ali fui simplesmente urinar no bueiro, né? Coisa de pessoa que não tem noção e que está fora de si. E eu fui ali, na hora que eu estava, eu desequilibrei e caí nesse bueiro de cara no chão. E me sangrei,
eu não sei como não morri, porque foi uma queda de 1,5 m mais ou menos. Quebrei a cara no chão, né? Sangrei todo e tal, sangrei as pernas e tal, fiquei todo melado de lama. Vocês imaginem aí a coisa terrível. E aí nessa hora que eu caí, eu acho que iam passando dois motoqueiros, cada um na sua moto, e pararam as motos. E não sei como é que eles conseguiram me tirar lá de dentro. Eu sei que conseguiram me tirar. Me retiraram do buraco. E na hora que eu fui retirado do bueiro, eu percebi uma pessoa, uma moça numa moto, parando a moto. E os dois rapazes foram embora. A moça me pegou na mão e disse: eu vou levar o senhor em casa. Por que ela fez isso? Eu não consigo entender. Por que eu vi isso? Eu não sei. Eu não sou melhor do que ninguém, mas naquele momento a moça disse: senhor, e foi conversando comigo, e eu manquejando no meio do caminho, sangrando, chorando, e ela dizendo: o senhor é um homem de Deus, o senhor não deveria estar passando por isso, o senhor não precisava passar por essa situação. E ela foi me levando e tal. Me parece que tinha uma outra pessoa do lado também. Eu não me recordo direito, eu estava muito confuso. E eu fui levado até em casa, e ela, na hora de se despedir, aqui em frente de casa, me deu um abraço e disse: conserte a sua vida, o senhor pode mudar vidas por aí. E eu, na época, o portão era um portão de ferro, eu abri o portão de ferro, quando eu olhei para trás, elas não estavam mais. Eu entrei, chorei muito e passei meses contando essa história como se realmente essas pessoas tivessem vindo comigo, tivessem me acompanhado até em casa. Um outro dia eu ia colocando o carro na garagem e notei que uma moto se aproximou do meu carro e parou. Eu pensei que era assalto, fiquei com medo danado, e o portão demorando a abrir, o muro já estava alto, já estava com o portão eletrônico. E aí na hora que eu abri, esse motoqueiro encostou e disse: calma, senhor, não é nada, eu queria falar com o senhor não está lembrado de mim, né? Eu digo: não estou lembrado de você. Quem é você, né? E aí o rapaz disse: olha, eu sou um daqueles rapazes que lhe tirou lá do bueiro naquele dia e tal. Eu fiquei muito emocionado na hora, e inclusive até chorei, agradecendo a ele, agradecendo ao rapaz. E aí eu comentei, eu disse: olha, eu queria saber, olha, eu não sei se vocês viram, mas na hora que eu fui retirado por vocês, depois uma moça me levou em casa numa moto, ela foi empurrando a moto e eu fui do lado dela junto com outra moça. Ele olhou para mim e disse: olha, o senhor foi para casa sozinho, porque eu vi o senhor saindo sozinho, o senhor não estava com ninguém. Então, naquele momento, lógico, eu chorei ainda mais, porque eu contei várias vezes isso, inclusive em palestras espíritas, né? Eu contei esse fato e foi uma coisa impressionante, né? Foi um negócio que realmente me impressionou bastante. Eu entrei, chorei muito nesse dia, muito emocionado, porque fui auxiliado. A outra vez foi aqui no SEC, nós já estávamos com o nosso hospital espiritual, quando eu atendi uma pessoa dentro da sala de passes, da nossa sala de terapia, que é a sala que vira sala de passe no dia do hospital espiritual. E essa pessoa entrou e eu não conhecia a pessoa. Ele não tinha entrado em contato comigo, não entrou em contato com ninguém. Ele entrou, assistiu a minha preleção junto com o espírito, né? Porque nesse dia foi o nosso Ernesto que estava falando através de mim, através da psicofonia. Eu entrei, atendi. Como eu sou consciente, né? Eu não sou um médium mecânico, eu sou um médium que recebe a psicofonia de forma intuitiva. Eles vão falando e eu vou repetindo, e eu tenho essa consciência quase que plena. Eu sou um semi-mecânico, né? Eu sou semi-consciente na realidade. E eu atendi o rapaz, cuidei dele, ele me falou da vida dele e tal. E depois ele saiu, foi embora. E eu disse à pessoa que estava fora, logo depois, quando
Ernesto foi embora, eu perguntei, olha, o rapaz que veio aqui, esse alto que veio, você sabe quem é? Ao que a pessoa que estava me assistindo no dia disse, Wagner, não veio nenhum rapaz alto aqui não, não veio nenhuma pessoa com essa característica que você está dizendo, não, senão eu ia me lembrar. Eu digo, é um cara de quase 1,90 m, não é possível que vocês não tenham visto, que inclusive quando ele deitou na maca, os pés ficou do lado de fora, de tão alto que o cara era. E simplesmente o cara sumiu, o cara disse algumas coisas a mim. E até hoje o cara não apareceu mais aqui. Eu considero que aquilo ali tenha sido também uma aparição agênere, né? Um espírito que pegou os ectoplasmas ali, afinal de contas era no hospital espiritual e surgiu toda essa coisa. Tem algumas perguntas aqui, eu estou vendo que já tem 15 pessoas aqui, muito interessante. Tem aqui, ó, meu irmão, o Edja Cirbelli, disse o seguinte, meu irmão em si viu minha avó e deu certo, mas pessoas falam com ele sempre, né? Sandra, estão assistindo, o Edja, Patrícia, as pessoas dando boa noite. Quero agradecer até a todas as pessoas que estão aqui, né? Acompanhando a nossa comunicação aqui ao vivo. Mas é muito interessante, gente. Esse fenômeno do agênere é diferente da vidência, tá? Então, muitas vezes as pessoas têm visões com médicos, né? Médicos que entram no bloco cirúrgico, que operam pessoas que saem dali, que a equipe médica vê o médico, quer ver uma visão, visões que acontecem com a gêneros de uma forma muito mais comum e muito mais presente, é quando existe exatamente a questão né? Na realidade, uma mediunidade de evidência, ela despertou para a mediunidade de evidência naquele momento que teve o trauma e entrou na experiência de quase morte, ou se foi realmente um agênero que apareceu ali. Muitas vezes as equipes médicas relatam que veem médicos todo vestido e fenômeno que espanta e ao mesmo tempo nos maravilha, porque é a maior prova de que a espiritualidade ela age através de determinados mecanismos que nós não sabemos equilatar nesse mundo metapsíquico, não é metafísico, né? Além dessa física normal, natural, que nós estamos acostumados a ver. E que é possível sim, porque se não fosse possível, eles não estariam acontecendo no mundo. Nós sabemos que eles acontecem, nós temos essas visões e frequentemente nos deparamos com esses espíritos que vêm para nos comunicar coisas bacanas, para nos alertar de determinadas coisas, a um acidente, para nos aconselhar, para nos amparar e às vezes para prejudicar a nossa vida, e nós devemos estar muito atentos quanto a tudo isso. Mais um esclarecimento sobre essa atenção que nós devemos ter com as comunicações espirituais, é que os espíritos são iguais a nós, gente. Então nós devemos ter muito cuidado. Né? Tem determinadas casas espíritas que aceitam determinadas comunicações como se fossem verdadeiras e elas não são. Né? Eu conheço casas espíritas e já vivenciei algumas em que as pessoas dizem terem recebido espíritos de fulano, de tal, Beltrano. Você nunca vê um Zé Ruela dando comunicação ali naquela casa espírita. Sempre é o médico tal, sempre é o cantor tal, o compositor tal, a pessoa tal, e ali não tem nada. Então, como é que a gente fica sabendo o que é verossímil e o que não é verossímil? O que é fruto da imaginação ou do animismo, né, da própria alma, e o que não é fruto disso tudo? É pesquisando. É a gente pesquisando a natureza das comunicações, entendendo como elas se dão no nosso dia a dia e percebendo principalmente que a espiritualidade ela sempre se mostra da forma correta. Então, uma comunicação autêntica, ela sempre vem de uma forma muito clara, muito nítida e sem muitos subterfúgios. Né? As comunicações elas são autênticas pela própria mensagem. Né? Um espírito do bem jamais vai aconselhar para o mal. Né? Então a gente precisa entender todos esses meandros das comunicações metafísicas, né? Ou da metapsíquica humana e perceber que esses contatos
eles são contatos possíveis, nós estamos tendo esses contatos com muito mais frequência ultimamente, e eu posso afiançar de que isso vai continuar e provavelmente isso vai se intensificar nesses tempos de mundo, de mudança, né, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Esses espíritos virão cada vez mais para dar suas mensagens, falar suas verdades, dizer o que é que querem, mas também muito cuidado, porque junto com esses espíritos do bem, também esses que não estão querendo o desenvolvimento humano, a evolução espiritual, eles estão nos últimos estertores, né? Eles estão sendo enviados para mundos mundos menores, que eu digo mundos primitivos, né, de intelectualidade menor, para poder desenvolver esses mundos lá, porque eles não se adaptaram à nova realidade desse nosso mundo, dessa nossa terra, que é exatamente essa separação do joio e do trigo que está havendo e que eles estão batalhando, né? No sábado, eu inclusive dei uma comunicação, não sei se foi no sábado, na sexta, acho que foi na sexta-feira, eu dei uma comunicação onde Aruanda falava sobre essa batalha no mundo astral, e nós temos que estar sempre atentos a essas batalhas energéticas do mundo astral, que termina resvalando em nós, e aí vem todas as discussões, todas as faltas de crenças, a falta de compreensão com o nosso próximo, são amigos se degladiando por conta de política, por conta de opções sexuais, por conta de raças, de religiões, e a gente precisa compreender um ao outro cada vez mais e estimular em nós o melhor que nós pudermos estimular, e não o pior, né? Sermos esses seres evoluídos para desenvolver o bem, desenvolver o amor, desenvolver a harmonia, e não desenvolver essas contradições do mundo e estimular o que nós temos de pior, que é essa falta de humildade, esse orgulho, essa vaidade que nós temos de querer ser melhores do que o outro, né? Não, porque tal do bem é diferente da tua, então eu não sei o que, então tem duas correntes, muitas vezes a gente é alvo de fogo amigo, né? Fogo amigo que eu digo é fogo do bem, né? Em vez da gente se reunir para ajudar o mundo a sair do mal, não, nós estamos nos degradando, nos transformando em inimigos, cada um com sua verdade, querendo ser o melhor. Não, gente, olha, as forças do mal estão muito bem organizadas, que nos organizemos também nas forças do bem. Vamos nos organizar para o amor, para a paz, para a tranquilidade, para a harmonia. É isso que nós devemos fazer, e não estar aqui discutindo o sexo dos anjos, né? Às vezes um detalhe aqui, outro detalhe ali, a gente se perde nos entremeios, em vez de ir para o finalmente, que é o mais importante, que é o amor que a gente deve ter pela humanidade, e o serviço está na faixa de amparo para ser cada vez mais amparado também. Está na caridade, olhando para o próximo, seja de forma espiritual, intelectual, através de uma mensagem como essa, ou mensagens que as pessoas dão por aí. São vários oradores espíritas e de outras denominações religiosas também, querendo fazer o bem. Então vamos nos unir todos nesse ecumenismo, né, religioso, nesse holismo de pensamentos. Eu acho que é isso que a gente deve fazer. Um beijo no coração de vocês, paz e luz, sempre, 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 sem preconceitos, sem maledicências, e vamos ajudar uns aos outros a vencer essa batalha para o lado do bem. Um beijo, forte abraço, até mais, paz e luz, namastê.